Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Nosso convidado, Guido Tonelotto. O Padre Guido nasceu em Concórdia, na província de Veneza, Itália, no dia 3 de fevereiro de 1920. Filho de José Tovesiano e da costureira Maria Zadro, ambos naturais da Itália. De uma família de 3 irmãos, Padre Guido ingressou no seminário com 12 anos de idade. Concluiu os estudos de filosofia e teologia no Instituto Salesiano, em Pádua, tendo se ordenado padre pela Ordem Salesiana em 1948. Padre Guido chegou ao Brasil em 1955, assumindo a direção do Colégio Salesiano de Carpina, Pernambuco. Em 1958, foi enviado à região norte do país. Ali dirigiu o Colégio Salesiano de Belém e Manaus. Desempenhando seu ministério com zelo sacerdotal, Padre Guido foi convocado por seus superiores para retornar a Roma, onde dirigiu o Centro de Formação de Leigos para a América Latina. Retornando para o Brasil, em 1973, Padre Guido aceita convite de Dom Gentil e assume a paróquia de Martins. Em 1978, Padre Guido assume a paróquia de São José, em Mossoró. Padre Guido Tonelotto é um personagem do voluntariado moçoroense, tendo desenvolvido o projeto Esperança, que atende crianças e adolescentes, oferecendo educação, assistência alimentar, acompanhamento psicológico e atividades físico-esportivas. Há 5 anos, Padre Guido sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, e desde então vem recebendo a assistência de 4 dos seus assistidos e de amigos como Edi Moura e Elizabeth Negreiros, que contribuíram para a realização deste Mossoró de todos os tempos. Este programa foi gravado em fevereiro de 2008, na residência de Padre Guido, na Praça Padre Guido Tonelotto, bairro São José, em Mossoró. Conheci Padre Guido em 1985, pela primeira vez eu morava aqui na periferia da cidade, no bairro Barrocas, e um grupo de colegas meu, vizinho, participava do grupo Pequenos Vendedores. Então me convidou, eu sou da cidade do Aldo Rodrigues, fazia poucos dias que eu morava aqui em Mossoró, então eu vim para cá, o grupo Pequenos Vendedores, e fiquei aqui, conheci Padre Guido, acolheu muito bem, com aquele carisma todo que ele sempre teve com as crianças, nos deu merenda, e me enturmei junto com os outros colegas, e até hoje estou aqui. Já trabalhei, morei aqui na igreja mais de 10 anos, cuidava das coisas da missa, arrumava altar, limpava a igreja, e hoje eu estou na coordenação da instituição. A vida, Padre Guido nos deu muito carinho e deu muita oportunidade na vida a cada um de nós. Então, em 78, quando Padre Guido chegou na cidade de Mossoró, viu a necessidade de criar um projeto com crianças carentes, porque na cidade tinha muitos meninos que vendiam
picolé, sorvete na cidade. Então ele veio a ideia de criar o grupo Pequenos Vendedores em 78. Então, com isso, foi um grupozinho de 10 meninos, foi crescendo e chegou a instituição, depois em 94, chegou a ter até 370 meninos, que a gente teve, foi quando fundou a instituição lá do Padre Guido, porque antes do lado do Padre Guido era Pequenos Vendedores. Em 94 foi criado o Lar do Padre Guido, né? Então a instituição teve vários convênios. O projeto hoje tem cerca de 60 meninos só, né? Hoje vive somente a gente tem só umas atividades de recreação e de taekwondo, mas tem ajuda da prefeitura municipal com lanche e de algumas pessoas que ajudam, como também a paróquia de São José, que é administrada hoje, o pároco é Padre Eliseu Wilton, mas ele dá uma parte do dízimo para as despesas de Padre Guido e as despesas do projeto, né? Também tem nós aqui que cuida de Padre Guido, que também é remunerado, né? Porque a gente vive disso aqui. Padre Guido sempre foi aquela pessoa muito caridosa, né? Que sempre gostou muito de fazer caridade, sempre gostou muito de ajudar, principalmente as pessoas pobres, né? A gente se lembra que nesses anos anteriores, Padre Guido, a gente ia para os armazéns, né? Comprar açúcar, feijão, arroz, porque vinha várias mulheres e idosos durante a semana pedir alimento. Então, Padre Guido, a gente arrumava nos saquinhos, né, e distribuía com essas pessoas, né, porque eram pessoas carentes. Sempre também aos meninos, Padre Guido distribuía quando chegava um menino sujo, sem roupa, todo rasgado. Padre Guido ia lá no centro, comprava calção, camisa, chinelo. Se ele não tivesse na escola, Padre Guido procurava uma escola para que ele fosse estudar, né? Então, Padre Guido foi sempre essa pessoa de coração aberto, né? E o coração maior do que é até próprio ele mesmo, né? Sempre está fazendo bem, sempre, mesmo que muitas vezes as pessoas enganavam ele, mas mesmo assim ele, sabendo disso, não deixava de ajudar aquelas pessoas que sempre procuravam ele, né? Pessoas doentes que também vinham procurar, que não tinha recurso para comprar medicamento, ele sempre ajudava essas pessoas, né? Então era essa pessoa sempre que estava ao lado e também sempre nos orientando sobre a questão da religiosidade, né? Sempre dando valor a Deus, a importância de Deus em cada um de nós, né? A importância de Deus na nossa vida, na nossa caminhada, né? Porque a gente sabe que sem Deus a gente não consegue viver bem, né? A gente tem que ter sempre Deus perto da gente. Então, uma coisa que ele nunca deixou de nos ensinar é a questão de Deus sempre estar à frente de cada um de nós, né? Tudo que a gente for fazer, botar Deus em primeiro lugar, né? Porque sem Deus a gente não consegue, né? Então, o Padre Guido sempre procurou nos ensinar dessa forma, né? Trazer e praticar o bem. Muitos meninos que passaram por aqui não aprenderam essa mensagem, né? Ou uns já estão presos, outros morreram por causa das drogas, por causa de assalto, mas muitos deles, né? Muitos deles aprenderam a mensagem que Padre Guido sempre quis transmitir, né? Que é ser a pessoa, ser homem, ser honesto, ser trabalhador. Muitos deles até hoje é recompensado com isso, vem agradecer a Padre Guido. Sempre aqui e acolá aparece alguns que vêm reconhecer o trabalho que ele fez, que educou, que procurou fazer o bem a eles. Então vem recompensar com esse agradecimento. Então,
Padre Guido foi o pedestal da minha vida, né? Porque eu tenho pai, tenho mãe até hoje, mas meus pais não tinham condições financeiras para me ajudar, né? Então, o Padre Guido foi a pessoa que mais me ajudou. Então, ele me chamou para me morar aqui com ele, cuidar. Aqui tinha uma senhora que tinha falecido, que precisava, que era quem limpava a igreja, era quem arrumava o altar, quem abria a igreja. Então, o Padre Guido chamou eu e Newton César para a gente ficar aqui, cuidando dessa parte, né, de limpeza. E vim morar. Ele ajeitou um apartamentozinho para nós dois, então a gente morou aqui. Eu morei aqui em torno de uns 11 a 12 anos com o Padre Guido aqui. Então o Padre Guido sempre me ajudou, né? Eu dedicava o tempo todo na igreja, né? Eu arrumava o altar, eu ajudava nas missas, eu juntamente com um grupo, não só eu, mas um grupo de jovens, né? A gente arrumava, cuidava também. Nesse momento a gente já não era mais aquele menino que já ajudava até na questão de educar os outros meninos que ia chegando, né? Porque a gente passou a ser também já uma questão de educador, né? de catequista. Sobre a vida de Padre Guido, ele sempre foi ele dizia que era uma criança normal, né? Como todas as crianças, né? Mas sempre muito religioso, que a mãe dele e o pai dele eram pessoas muito religiosas. Então, logo cedo ele foi para a missa, logo cedo ele fez a primeira comunhão, logo cedo ele entrou no seminário, né? Porque ele percebeu logo que era isso que ele queria, né? Que era ser seminarista, que era servir ao povo, né? Servir as pessoas mais carentes, né? Então, ele disse que foi uma pessoa, um jovem normal, brincou, pulou, né? Jogou bola, como todas as crianças, como todo jovem, né? Namorou, né? Como todo jovem, né? Mas viu que a vocação era para padre, né? Então, logo cedo ele foi ao seminário, entrou no seminário e assim deu continuidade. E a vinda dele para o Brasil em 55 era uma promessa, né? Porque a mulher do irmão do Padre Guido estava grávida e esse menino estava com problema. Então o Padre Guido tinha feito uma promessa que se ele escapasse, né? Se ele ficasse bom de saúde, nascesse bem, ele ia ajudar os pobres para onde a congregação salesiana enviasse ele. Principalmente se mandasse para a América Latina, que ele tinha muita vontade de conhecer. Então, assim foi concretizado, né? A América Latina foi enviado para o Brasil. Ele conheceu Dom Gentil em Roma. E Dom Gentil gostou muito de Padre Guido, conheceu lá, pegou muita amizade, né? Então, em 73, Dom Gentil convidou Padre Guido para vir trabalhar na Diocese de Mossoró, né? E Padre Guido de imediato aceitou, né? Padre Guido veio para a cidade de Martins e trabalhava em Martins e Umarizal. Passava 4 dias em Martins e 3 dias em Umarizal. Padre Guido ficou lá de 73 até 78, quando aqui, aliás, até em 77 ficou lá. Em 77, Dom Gentil chamou que ele viesse administrar para ser pároco da paróquia de São José, porque Monsenhor Amilcar, na época, estava saindo e a paróquia de São José estava sem padre, né? Então ele veio aqui, ficou uns dias, depois retornou para Martins. Em 78 ele assumiu a paróquia de São José. E até hoje está aqui na paróquia, né? Até em 93, porque em 2003, porque em 2003 ele passou a paróquia para Padre Eliseu. E com pouco tempo que ele tinha passado a paróquia para Padre Eliseu, que era um padre que já trabalhava com ele desde quando se ordenou, né? Vinha trabalhando com ele há uns 15 a 18 anos atrás, né? Então, que foi uma pessoa que sempre também ajudou o Padre Guido durante esses trabalhos, que o Padre Guido ficava na matriz
e na cidade, né, aqui nas abolições, e Padre Eliseu que cuidava da zona rural da paróquia de São José. O Padre Guido já com a idade um pouco avançada, então não tinha mais aquele pique, né, de trabalho, né? Porque interessante que Padre Guido, quando a gente era em 85, 86, que era só Padre Guido, o pároco da paróquia de São José, aos sábados a gente saía daqui, depois da reunião dos pequenos vendedores e dos acólitos, mais ou menos de 10 horas, todos os sábados Padre Guido saía para a zona rural. E a gente ia também ajudar ele nas missas. E quando retornava era 1, 2 horas da tarde. A gente ia para Lagoinha, para Pau Branco, para Sítio Lajeiro, para Maísa, né? E nessa viagem aí Padre Guido já fazia batizado, celebrava a missa, fazia a primeira comunhão, né, desses jovens, né? Então, Padre Guido trabalhava todos os dias. Padre Guido não tinha descanso. Todo santo dia ele celebrava a missa. A não ser que ele tivesse muito doente, não pudesse se levantar da cama. Mas caso contrário, ele celebrava a missa todos os dias. As férias que Padre Guido tirava era quando, em 3 em 3 anos, em 2 em 2 anos, quando ia à Itália. Passava lá 20 dias, 15 dias, era a férias que ele tirava em 2, em 3 anos. Mas ele na cidade, ele nunca tirou férias. Numa dessa viagem que Padre Guido foi a Natal, que ia descansar, né? Às vezes ele tirava uma semana para descansar, né? E tinha recebido um convite de um amigo dele para passar uma semana lá, que tinha dado uma vaga num hotel lá para ele, uma cortesia, né? Então ele estava lá almoçando, né? E teve a primeira AVC, né? Que foi uma isquemia, né? De imediato, né? E quando o rapaz que estava lá junto com ele nos ligou aqui, né? Logo às pressas a gente se juntou, eu, Genivan e um auxiliar de enfermeiro que sempre ajudava Padre Guido aqui, né? A gente foi para Natal. Quando a gente chegou lá, Padre Guido ainda estava consciente, ainda reconheceu a gente, né? E estava sendo medicado, né? Então, quando foi mais ou menos em torno de umas 8h30 para 9 horas, Padre Guido teve outra AVC, que foi um AVC muito forte, né? Que Padre Guido ficou todo roxo. A gente pensava que ele ia morrer naquele momento, né? A gente se apavorou-se. E no hospital que o Padre Guido estava internado, lá no Hospital do Coração, em Natal, não tinha vaga na UTI, né? Mas graças a Deus, por intermédio de muitas amizades, né? A gente ligou aqui para Dona Edi, e Dona Edi também ligou para Dr. Elano, né? E Dr. Elano conhecia o diretor lá do hospital, né? Que era amigo dele. Imediato, Dr. Elano ligou para o diretor do hospital lá, né? Do Hospital do Coração, e ele conseguiu uma vaga, tirou uma pessoa que já estava num quadro melhor e botou o Padre Guido. E o quadro de Padre Guido muito grave, né? A gente pensava que ele ia morrer, né? Então, foi quando foi chamado um médico, um cirurgião, o Dr. Ernesto, né? Para fazer a cirurgia, e Padre Guido passou em torno de 15 dias na UTI, né? E uma história interessante que depois de um certo tempo, agora recente, há uns 2 anos atrás, a gente levou ele a Dr. Ernesto aqui em Mossoró, que o Dr. Ernesto está fazendo cirurgia aqui no Wilson Rosado. Então a gente levou ele lá e ele se admirou-se em Padre Guido ainda estar vivo, né? Pelo grau da AVC que Padre Guido tinha tido, né? Pegou muitos pontos, Padre Guido passou muitos dias em coma reduzido, né? Sem se alimentar, só por intermédio de sonda, né? Mas graças a Deus está aqui contando a história, né? Bem, um fato bem
inesquecível, que nunca saiu da minha cabeça sobre Padre Guido, foi o primeiro dia, a primeira vez que ele me encontrou. Eu ia passando aqui em frente à igreja com meu irmão. Meu avô tem uma barraquinha na Cobal, né, e a gente sempre vivia pela rua. E voltando para casa, parou aquele carro, com aquele senhor grande, bonito dentro do carro, e fez psh, psh. Eu nunca me esqueci esse psh, psh dele. Nós, quando olhamos para ele, ele fez com o dedo assim. E ele perguntou o nosso nome, né, convidou a gente a vir lá na igreja. Que na época, o trabalho que ele tinha era lá na igreja. E lá ele deu um calção, uma camisa, um chinelo novo e uma bola. E foi daí que a gente começou a frequentar. A minha vida, a ter contato com o Padre Guido, começou no dia 3 de março de 86. Vai fazer 21 anos que estou aqui com ele. 22 anos. Com a convivência, participando comecei com Pequenos Vendedores, que é o nome do grupo dos meninos que fazia parte do projeto. E passei a ser coroinha e estou até hoje ao seu lado. Hoje, depois que ele adoeceu, que ele ficou sem falar, sem andar, muita gente que frequentava foi se afastando, né? E continuou. Eu, Sérgio, Genivan e depois veio o Fred. Nós revezamos o horário durante o dia e durante a noite, como eu já moro aqui, eu fico 4 noites com ele e os meninos revezam em noites alternadas. E aos domingos, como são 4 domingos no mês, cada domingo fica um diferente. Um domingo sou eu, o outro Sérgio, o outro Genivan e o outro Fred. É assim que funciona o sistema para tomar de conta de Padre Guido. Hoje, eu agradeço a Deus, primeiro a Deus, e depois eu agradeço a Padre Guido pelo que eu sou. Pelo homem que eu sou, porque se não fosse por ele, com certeza eu estaria ou no mundo das drogas ou estaria preso, porque quando eu comecei a andar aqui, de uma turma de 12 que morava vizinho à minha casa, só escapou eu e meu irmão, e os outros, os que hoje ainda eu tenho contato, são metidos com drogas, roubo, e um ou outro se encontra preso. Um recado que eu deixo para todos que fizeram parte e fazem parte da vida de Padre Guido, é que nós somos privilegiados por conviver com uma pessoa como Padre Guido. Um homem santo, humilde e bom de coração, que é muito difícil se encontrar no mundo que vivemos hoje. Estamos aqui na capela da casa de Padre Guido, porque devido à religiosidade dele, devido à espiritualidade dele, ele não se sentia bem ficar numa casa sem que não tivesse uma capela. Então ele construiu aqui essa capela. Essa capela, ele sempre estava nela, ele celebrava as missas, celebrava às vezes com alguém que queria fazer, até casamentos ele fez aqui, de algumas pessoas que não queria que ninguém visse que estava casando, ele vinha e casava. Ele, quando não queria casar na igreja, né? E também celebrações de alguém que pedia. Então, ele fez essa capela aqui. Quando ele chegou em Mossoró, eu conheci Padre Guido.
Conheci Padre Guido porque eu trabalhava aqui para São José com a campanha da fraternidade, com a campanha do Natal em Família. E ele chegando aqui, aí Francisquinha, a secretária dele, me convidou para conhecer Padre Guido. E aqui eu conheci Padre Guido e ficamos logo com amizade. E ele andava muito pelas periferias. Então ele me convidou. E quando foi um dia, ele foi para Tibau, e chegando em Tibau, eu estava em Tibau. Aí depois da missa ele me chamou, disse, Roberto, vem cá. Eu estava com vontade de trabalhar para criança. Você quer trabalhar comigo? Aí eu disse, quero. Aí ele disse, pois me arranjou umas 2 ou 3 pessoas para me ajudar, para ajudar você e a mim, para nos ajudar a trabalhar. Já certo. Então eu arranjei Ivete Medeiros, foi nos ajudar a trabalhar. Nós começamos numa base de 9 crianças. Quando um dia, aí vem a parte também da família, né? Com o entrosamento dele com minha família. Quando um dia, Francisco, eu chego aqui para a missa, eu via a missa diariamente, aí Francisquinha disse, Padre Guido está adoentado, vamos subir, vamos lá no apartamento ver o que ele tem? Aí eu subi, cheguei, ele estava, que eu até me ri muito, ele estava deitado com o lençol até aqui. Eu disse, Padre Guido, dá esse lençol, não desce para uma coisinha, não? Aí ele disse, que é, Elizabeth, o que você quer? Eu digo, olha, eu quero saber o que é que o senhor tem para chamar um médico. Eu tenho um filho médico, mas eu posso trazê-lo aqui, ele receita o senhor e vê se precisa de outro médico e ele traz. Aí eu trouxe Paulo. Então, fizeram logo uma amizade muito grande. Ele ficou muito amigo de Paulo e daí começou. Né? Depois eu disse a Rafael, tal, contei para Rafael, aí Rafael disse, eu vou conhecer esse padre, já sei que vou gostar dele. Aí Rafael veio. Quando Rafael veio conhecê-lo, ficaram com muita amizade, foi aquela coisa, aquele abraço. Rafael convidou logo ele para almoçar lá em casa e ele ficou sempre, quase toda semana, quase todo mês ele ia lá em casa, almoçava ou jantava. Então, era assim, uma amizade muito grande. Até que um dia chega um irmão dele, Bruno, que por sinal chamava-se Bruno, eu digo, Padre Guido, até nisso nossa família se parece, porque ele tinha um irmão chamado Bruno, por sinal já faleceu. E tem uma irmã chamada Amélia. Quer dizer, o nome de Rafael era Rafael Bruno. E o nome da minha tia, eu tinha uma tia chamada Amélia. Então, isso foi aquela afinidade, não sabe? Foi se aproximando e tal. Até que um dia ele disse, ô Rafael, você não se incomoda que você seja minha família aqui em Mossoró, não? A Rafael disse, de maneira nenhuma, é um privilégio que eu tenho, padre, ser um membro da minha família. Aí pronto, e sempre o aniversário dele, eu sempre festejei o aniversário dele. Então veio também o Lar da Criança Pobre. O Lar da Criança Pobre foi ele que então trouxe também as irmãs Ellen e Ermelinda. Vieram primeiro as duas irmãs vieram. Ele foi quem organizou, foi quem inaugurou, foi quem ajudou muito as irmãs, depois que ele gostava muito de ajudar e entregar o trabalho à pessoa. Raramente ele reclamava alguma coisa. E quando ele reclamava, a gente não sentia que ele estava reclamando. O homem era educado demais. E é educado demais. Então, a minha história com o Padre Guido é uma história muito bonita. Ele foi meu diretor espiritual a vida toda, desde que ele chegou aqui, foi meu diretor espiritual, me ajudou demais. E outra coisa também que eu vi assim, Padre Guido, era o desapego que ele tinha às coisas materiais. O principal dele era ajudar a quem não tinha nada, ao pobre. É tanto que a criança, ele não chamava menino de